O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixaste de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubos e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quantos dias estão faltando para o Sírio? 47 dias estão faltando para o Sírio. Ontem, neste horário, na missa das 18 horas, a igreja estava repleta de pessoas provenientes das diversas paróquias, periferias da nossa cidade, da nossa arquidiocese, da região metropolitana de Belém, para receberem o mandato, para iniciarem assim as peregrinações em preparação ao Sírio 2019, que tem como tema Maria, Mãe da Igreja. E assim, neste dia, hoje, começam as peregrinações, as visitas às famílias. É a igreja que dá o mandato, que envia os seus filhos e filhas para anunciarem o Evangelho. E como recomendou o nosso arcebispo, o Evangelho é boa notícia que deve levar às pessoas alegria, esperança, entusiasmo, força para superarem as dificuldades, as provações da vida. É isso que é o Evangelho. E as pessoas que recebem este mandato vão em nome da igreja. Em nome da igreja que se leva o Evangelho, que se leva a palavra de Deus. Ninguém pode ir em nome próprio. Somos embaixadores de Cristo, filhos da igreja, membros da igreja. É a igreja que dá o mandato. Não podemos evangelizar se não estamos em comunhão com a igreja, se não estamos em unidade entre nós, porque é o primeiro testemunho que nós devemos dar ao levar a palavra de Deus, ao anunciar o Evangelho, é justamente o testemunho da comunhão, da unidade. Ninguém pode evangelizar se não estiver em comunhão com a sua igreja, se não está unido ao corpo de Cristo, que é a igreja, que tem como mãe a Virgem Maria, mãe da igreja. O apóstolo Paulo é para nós o exemplo de missionário, de quem leva a palavra de Deus com constância, com determinação, com fidelidade, sabendo que irá encontrar dificuldades, provações. Nem todos receberão de coração aberto a palavra de Deus.
a presença daqueles que irão levar essa palavra. E Paulo fala justamente dessa realidade na sua missionariedade. Em Filipe, ele diz que foram maltratados e ultrajados, mas eles não desanimam. Paulo e seus companheiros vão para Tessalônica e lá eles são bem acolhidos. Portanto, Paulo agradece àquela comunidade que os acolheu com o coração aberto, com alegria. E lá ele pôde então anunciar o Evangelho. Se sentiu tão acolhido e amado pela comunidade que ele no final diz que ele estava disposto até mesmo dar a vida pelaquela comunidade, por aqueles irmãos que se fizeram discípulos, se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Paulo não desanima, por isso ele é exemplo para nós. Nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo e não podemos ter a ilusão de sermos acolhidos por todos. Jesus exortou os seus discípulos que eles não seriam bem acolhidos. Ao contrário, seriam perseguidos e maltratados, mas que eles não desanimassem quando fossem perseguidos num lugar, que fossem para outro. Assim faz Paulo, assim devemos fazer nós. Por que nós anunciamos o Evangelho? O que é que nos impulsiona a este anúncio? Não esqueçamos que deve ser sempre o amor a Deus e amor ao próximo. Se não for o amor que nos move, nós iremos desanimar. É isto que move Paulo. Por isso que ele diz que ele anunciou o Evangelho não buscando elogios, não em benefício próprio, não em busca de bens, de vantagens materiais. Bem sabeis, diz ele, que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância, anunciar o Evangelho para ganhar dinheiro ou outros bens. Não é por isso. Deus é testemunha disso, ele tem a sua consciência tranquila diante de Deus. Deus sabe que aquilo que estou fazendo é para Ele, é por amor, não é para mim, não é por ganância, não é por interesse. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolo de Cristo. Anunciamos com muita ternura, ele diz, com muita ternura, e os apresentamos a vós como uma mãe que acalenta os seus filhinhos, com amor, com bondade, com doçura. É assim que se anuncia o Evangelho. Nós não iremos converter ninguém com a força, mas com a bondade, com o amor, com a misericórdia. Devemos sempre rever as nossas atitudes à luz da palavra de Deus. Quando nós estamos envolvidos em algum trabalho, alguma missão dentro da igreja, por que é que eu estou fazendo? Estou fazendo realmente por amor a Deus, por amor ao próximo? Eu estou fazendo por algum interesse? É muito fácil de descobrir isso quando alguém sai de uma pastoral, ou sai de algum movimento, ou de algum cargo que ele ocupava dentro da igreja, não vamos chamar cargo, de alguma missão. Essa pessoa começa a reclamar, ela começa a colocar defeito nos outros, ela começa a dizer que os outros estão errando, estão fazendo isso, fazendo aquilo, e às vezes até inventando calúnia, difamação. Eu tenho ouvido essas coisas esses dias, de pessoas que estavam envolvidas em alguma pastoral, algum movimento, pelo fato de ser tirado, começa a falar mal, começa a julgar, começa a condenar e até caluniar os outros. Isso não é atitude de missionário de Jesus Cristo de maneira alguma. Pode ser missionário do capeta, mas não de Jesus Cristo. Não estava fazendo por amor a Deus, não, nem ao próximo. Quando nós fazemos por amor a Deus e ao próximo, quando a igreja que nos dá o mandato e diz que
precisamos deixar espaço para outro, nós agradecemos a Deus. Jesus disse que nós devemos fazer aquilo que nos foi pedido. E depois, quando nós estamos mais lá, quando não precisa mais, somos servos inúteis, fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. É o mandato que a igreja nos dá. É uma graça que Deus nos dá. Vamos exercer com humildade, com amor. Quando não for mais necessário, vamos nos retirar e continuar talvez numa outra missão, ou até ajudando a pessoa que assumiu agora aquela responsabilidade. Repito, quando uma pessoa não tem essa humildade, ela semeia a discórdia, ela semeia a divisão. E nós sabemos que quem semeia a divisão é aliado do Satanás, aliado de Satanás, que a palavra diabo significa o divisor, aquele que divide. Sejamos, portanto, discípulos de Jesus Cristo, buscar a unidade, a comunhão, fazer por amor a Deus e ao próximo. E quando nós fazemos isso, então, nós não desanimaremos diante das dificuldades, das contrariedades, nós vamos seguir adiante com a nossa consciência tranquila, como diz o apóstolo Paulo. Deus é testemunha disso. Não sejamos pessoas que impedem que o reino de Deus aconteça. Jesus foi sempre cheio de bondade, de misericórdia, de amor, de paciência pelas pessoas. O que Jesus não suportava e que teve palavras muito duras era o farisaísmo. E nós ouvimos deste evangelho de hoje que as suas palavras são duras. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Os mestres da lei eram aqueles que ensinavam o povo, que conheciam as Escrituras, que ensinavam nas sinagogas, interpretavam a palavra de Deus, sabiam tudo da palavra de Deus. Os fariseus eram observantes mais fiéis da lei, eram os santos de então, eram modelos de como se deve viver a lei, colocar em prática a lei e a palavra de Deus. E no entanto, Jesus os chama de fariseus hipócritas. Por que Jesus usa palavras tão duras contra essas pessoas? E Jesus diz o motivo: vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devolviam o dízimo das coisas mais insignificantes, que não era necessário devolver o dízimo da hortaliça, daquilo que eles vendiam na feira. Não era necessário, era tão insignificante. No entanto, eles fazem questão de devolver o dízimo, até da hortelã que eles vendem. Mas diz Jesus, mas deixam de lado os mais importantes ensinamentos da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. Não praticam a justiça, são injustos com os outros, exploram os outros, como Jesus vai dizer. Eles exploram os órfãos e as viúvas, tiram o dinheiro dos outros. Eles não têm misericórdia com os que erram. Por isso, eles aplicavam a lei, como aquele episódio em que eles levaram a mulher que foi surpreendida em adultério, levaram diante de Jesus, para que fosse aplicada a lei. Quem cometia tal pecado deveria ser apedrejado, morte por infidelidade. Não tem misericórdia. E a fidelidade, na verdade, não são fiéis à lei.
Eles usam a lei em benefício próprio. Eles transformam a lei conforme as suas vontades, os seus interesses pessoais. Parecem que são observantes da lei, mas na verdade não são. Parecem que são bonzinhos, mas não são. Vivem de aparência. E Jesus diz, vós deverias praticar isto sem esquecer aquilo. Jesus não diz que eles não deveriam devolver o dízimo. Sim, devolver o dízimo é uma coisa boa, mas sem esquecer aquilo que é mais importante. Devolver o dízimo, mas praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sem isso, então, é vã a religião que eles praticam. Aquilo que eles ensinam, que Jesus vai dizer, eles ensinam, mas não fazem. São guias cegos, porque eles querem guiar os outros, mas na verdade eles não sabem o caminho que eles estão percorrendo não é o caminho de Deus, não é o caminho que leva para Deus. Portanto, eles estão guiando os outros para o precipício, não podem ser, portanto, guias. Ao ouvirmos essas palavras, nós não devemos pensar nos outros, nós devemos pensar em cada um de nós, Como nós estamos sendo discípulos missionários de Jesus. Como eu, na minha vocação, na minha missão como padre, que tenho esse dever, pela minha vocação, de ensinar o povo. Me perguntar se eu estou sendo coerente, se eu não estou ensinando para vocês aquilo que eu não faço. Portanto, é um convite à coerência, à conversão. Para cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês que são pais e mães de família, se estão vivendo aquilo que vocês desejam que os filhos de vocês façam. A gente pode errar na educação dos filhos. Existem pais que ainda dizem para os filhos, vai à igreja, vai à missa, e exigem dos filhos, até são capazes até de castigar os filhos se não forem à missa, mas eles não vão à missa. Então o que é que os pais devem dizer aos filhos? Vamos à missa, vamos à igreja, vamos rezar, vamos fazer isso. É o exemplo. Então que cada um de nós faça o seu exame de consciência, para ver se está sendo coerente. Se as palavras de Jesus ditas aos doutores da lei e aos fariseus não são também aplicadas a nós. Sabemos, cada um de nós, que alguma coisa nós temos que mudar. Temos sempre alguma coisa a nos convertermos, para não sermos hipócritas e fariseus. Uma última palavra às mães, que hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Mônica. Santa Mônica é o exemplo de perseverança e de fé. Rezou 30 anos pela conversão de Agostinho, não desanimou. Morreu depois que seu filho Agostinho foi batizado. Alcançou esta graça, que mais ela desejava. Por isso, depois que Agostinho morreu, que Agostinho foi batizado e se converteu, ela diz, eu não tenho mais nada a fazer neste mundo. Já consegui aquilo que eu queria, que mais desejava neste mundo, a conversão de Agostinho. E assim ela faleceu, feliz da vida. E depois no céu, pôde ver o progresso de Agostinho, que não só se tornou um cristão, mas se tornou padre, bispo e santo. Então, mães, não desanimem, rezem, confiem em Deus, vocês que desejam a conversão dos seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.